Graças a Deus. Podemos tomar assentos. Hoje nós vamos estar apresentando aos irmãos o terceiro exemplo que Pedro dá no início do capítulo 2 da sua segunda carta, quando fala a respeito dos falsos mestres, dos falsos profetas que se introduziram na igreja de Cristo. Então hoje nós vamos ler os versículos 6 até 8 para começar a aula, que diz assim, que Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito, porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias, esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Voltando um pouquinho aos exemplos anteriores da última aula, Pedro, ele apresentou primeiro o exemplo dos anjos caídos, que não foram poupados por Deus e lançados no inferno. E Pedro deixa bem claro que do mesmo modo como Deus puniu e irá julgar esses anjos que foram caídos, ele também já tem um destino reservado para os falsos mestres que enganam o povo de Deus. Em segundo lugar, Pedro falou sobre o dilúvio. Pedro apresenta um quadro de um mundo perverso, onde as pessoas tomadas pela maldade praticavam coisas abomináveis aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus, então, decide destruir aquele povo, porém Noé e a sua família foram preservados por causa da obediência, da fidelidade a Deus e por aceitarem o seu plano de construção da arca que os livrou durante o dilúvio. No terceiro exemplo que Pedro cita, ele vai descrever a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades daquela região. O texto está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 24 até o versículo 29, que diz o seguinte: de repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Vejam bem, depois então de Pedro ter apresentado um quadro de devastação provocado pelo dilúvio, ele agora fala do incêndio, do fogo que consumiu estas cidades. E assim como no exemplo anterior, Deus salvou 8 pessoas, Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras do dilúvio. Agora Pedro apresenta um quadro
de destruição em massa de toda uma região, onde apenas 3 pessoas conseguiram escapar do fogo que consumiu toda a planície do Jordão. Até a esposa de Ló, denominada aqui por Pedro de homem bom, homem justo, foi transformada numa estátua de sal. Apenas Ló e as suas 2 filhas sobreviveram. Então vejam que Pedro, ele menciona apenas os nomes das cidades de Sodoma e Gomorra, que eram as cidades mais representativas daquela região. Porém, haviam outras cidades naquela região, como as cidades de Adimá, de Zeboim e a cidade de Bela, também conhecida como Zoar. Então, quando Ló ele foi morar ali perto daquela região de Sodoma, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10, diz que aquele lugar era um lugar extremamente belo, havia muitas águas, vegetação, tanto que Gênesis 13, 10 diz que aquele lugar era como o jardim de Deus, numa referência ao Éden. Era um lugar próspero como a terra do Egito. Grandes cidades que eram conhecidas no mundo antigo. Mas o interessante é que estas cidades, elas não eram conhecidas apenas pelas águas, pela vegetação, pela beleza e por sua prosperidade. Elas também eram conhecidas pela maldade que ocupava aquela cidade, especialmente pela homossexualidade de seus habitantes. Gênesis 19, 4 e 5 retrata um momento em que Ló e os anjos que tinham sido convidados por ele para entrar na sua casa, a palavra diz assim que os homens de Sodoma, os velhos como também os jovens, cercaram a casa de Ló. Então eles chamam Ló para fora e perguntam para ele: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Ou seja, o pecado da homossexualidade, os abusos sexuais, era um dos pecados mais agravantes daquele povo. E por causa desta gravidade de seus pecados, Deus determinou destruir toda aquela planície da Jordânia. Então, através de um evento natural, aquela região foi totalmente devastada, seus moradores foram destruídos. Quando Pedro fala sobre e cita a cidade de Sodoma e Gomorra, ele está falando para leitores que conheciam essa história. E por meio dos seus profetas, Deus muitas vezes lembrou o povo do pecado cometido por Sodoma e Gomorra e da condenação e da destruição que veio sobre os habitantes daquela cidade. Nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia, além da passagem de Gênesis, onde é citado a destruição dessas cidades. Por exemplo, Deuteronômio 29 e 23, Moisés, ele faz menção a estas cidades quando ele diz o seguinte, que o país ficará um deserto todo coberto de enxofre e de sal, não haverá plantações, nem colheitas, e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de Adimá, de Zeboim,
que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Então Pedro, ele está usando este exemplo de destruição em massa, de devastação daquelas grandes cidades, para exortar os seus leitores e alertá-los sobre o juízo divino, caso permanecessem num estado de desobediência a Deus. Pedro está falando aqui sobre a influência que os falsos profetas exerciam sobre determinadas pessoas que estavam seguindo-os e praticando também os seus exemplos. Então Pedro, ele deixa bem claro aqui, olha, se não houver uma mudança, se não houver arrependimento, vocês também estarão debaixo do juízo de Deus, como estiveram aquelas cidades. Há outros exemplos na Bíblia, também dos profetas que citam a destruição de Sodoma e Gomorra, como um exemplo da ira de Deus contra o pecado. Por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 9, diz assim: se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaríamos destruídos como Gomorra. O profeta Jeremias também vai citar estas cidades, lá no capítulo 23, versículo 14, onde ele fala assim: vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda, cometem adultério, dizem mentiras e ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Vejam que o profeta, ele está aqui condenando, e ele está aqui trazendo ao conhecimento do povo aquilo que os falsos profetas estavam cometendo, Além de profetizarem e dizerem coisas em nome do Senhor, quando o Senhor não disse, eles eram adúlteros, mentirosos e levavam as pessoas a praticarem o mal. Então o profeta Jeremias diz assim: para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma e são tão maus como o povo de Gomorra. O profeta Ezequiel, ele também vai fazer menção à destruição dessas cidades, quando ele diz, lá no capítulo 16, versículo 48 a 50, Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Olha que o profeta, ele está comparando aqui Jerusalém, a cidade escolhida de Deus, os habitantes de Jerusalém, ao povo de Sodoma e Gomorra, e dizendo que Jerusalém cometeu pecados tão graves, ou mais graves ainda, do que os praticados por aqueles povos. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas porque tinham comida, viviam no conforto sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. É interessante que aqui Ezequiel, ele está chamando então a atenção do povo de Israel, de Jerusalém aqui, para o pecado da omissão. Ele está falando aqui que Sodoma e Gomorra, eles eram cidades onde as pessoas se orgulhavam do conforto, da riqueza, dos bens que tinham, mas desprezavam, não cuidavam dos pobres e necessitados. Elas ficaram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. O profeta Oséias, ele também vai citar os pecados de Sodoma e Gomorra, quando ele diz assim: Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Adimá?
Ou faria com você o que fiz com Zeboim, que eram as outras cidades ali da Campina, onde estavam Sodoma e Gomorra. Diz o Senhor: não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. Então o profeta Oséias, diferente, dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel, ele agora está trazendo uma palavra aqui ao povo de Israel e falando da misericórdia, da compaixão de Deus por um povo que Deus ama e que estava vivendo numa condição de pecado semelhante daquelas cidades, mas o Senhor, mesmo assim, ainda continuava se complacendo, ou seja, tendo misericórdia daquele povo. O profeta Amós, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte: eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Por isso, o povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. Então o profeta Amós também, fazendo menção ao pecado e destruição destas cidades, e admoestando, exortando o povo para que se arrependessem e voltassem para o Senhor. No Novo Testamento também nós vamos encontrar outras referências em relação à destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. O próprio Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 24, fazendo uma comparação dos pecados praticados por Cafarnaum e Sodoma e Gomorra, Jesus fala assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. Agora eu pergunto para vocês, qual era o pecado de Cafarnaum e quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? É interessante a gente observar isso, porque no caso de Cafarnaum, eles estavam rejeitando o enviado de Deus. Era o pecado da descrença, da falta de fé. E Jesus está dizendo aqui que Deus terá mais pena de Sodoma, que tinha praticado os pecados da homossexualidade, da omissão, do orgulho, do que de você, Cafarnaum, que não acredita naquele que foi enviado a você. O apóstolo Paulo, ele também lá em Romanos capítulo 9, versículo 29, ele faz uma menção ao profeta Isaías, quando ele lembra que os irmãos o seguinte: como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Ou seja, eu citei essas referências para os irmãos, para nós entendermos o quanto a Bíblia cita os pecados praticados por Sodoma e Gomorra, e a sua destruição como sendo o juízo de Deus, a ira de Deus contra aqueles que permaneceram no mal, na maldade e não se arrependeram. Agora vamos voltar para o exemplo de Pedro, onde Pedro ele faz aqui um paralelo entre o dilúvio, a destruição daquele povo mau, e Noé e a sua família que são salvos, comparando agora com a destruição de Sodoma e Gomorra, onde apenas 3 pessoas também são salvas da destruição. Nos dois casos, qual a semelhança que existe entre o exemplo do dilúvio e o exemplo de Sodoma e Gomorra? É que nos dois casos, Deus destrói os iníquos e Deus salva, Deus resgata as pessoas boas. É isso que Pedro está procurando mostrar. Que, porém, aliás, no entanto, existe uma diferença entre Noé e Ló, porque no caso de Noé,
Deus protegeu Noé. Ou seja, Deus não removeu Noé do dilúvio, não o colocou num outro lugar onde não havia dilúvio. Não, Noé teve que enfrentar o dilúvio. Dentro da arca, o Senhor o protegeu. Enquanto que Ló, Deus o resgatou, Deus tira ele da destruição e o coloca no lugar aonde ele pudesse estar em segurança. Agora, o que chama também a atenção aqui é a hesitação de Ló. Quando a gente lê o texto sagrado lá de Gênesis capítulo 19, versículo 16, nós vamos ver que Ló, ele hesitou um pouco em sair da cidade. O anjo estava dizendo para ele: olha, apressa-te porque nós vamos destruir a cidade. E qual foi a reação de Ló? A reação de muitas pessoas que estão ouvindo a mensagem, dizendo que é tempo de arrependimento, que é tempo de se voltar para Deus, que é tempo de se retirar de determinados lugares. E mesmo assim, Ló ainda, ele continua hesitando. Olha o que diz o versículo 16. Como ele estava demorando. Aí isso me traz aqui fazendo uma comparação com os nossos dias atuais. Tem muita gente demorando para sair do lugar da destruição. Tem muita gente que está como Ló, né? Mas, Senhor, eu vou ter mesmo que sair daqui. A cidade é bonita, os jardins são bonitos, tem água, muita vegetação, muita riqueza, não dá para o Senhor fazer diferente, tira eles e me deixa. Mas a verdade é que Deus já tinha decretado o seu juízo sobre aquelas cidades. Então, olha o que diz a Bíblia: como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló e a sua mulher e as suas filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. E um outro detalhe que me chama a atenção aqui, que esta compaixão que Deus teve de Ló, ela só aconteceu por causa de Abraão. Porque a Bíblia diz que Deus atendeu o pedido de Abraão. Então Ló, embora ele fosse uma pessoa boa, mas ele estava tão acomodado a viver num ambiente de perversidade, de maldade, de pecado, ele se acomodou. Então, para Ló, a Bíblia diz que todos os dias ele assentava-se e via a maldade no coração das pessoas, ele via a maldade que eles praticavam, ele ficava triste com aquilo, mas ele não reagia, ele não saía do lugar. Alguma semelhança com os dias que nós estamos vivendo? Às vezes a pessoa ela tem um coração bom, ela até faz as coisas certas, mas ela se acomoda vendo a maldade, ela não reage. Tanto que os anjos precisaram pegar na mão dele aqui, literalmente aqui os anjos tiveram que sair arrastando eles e dizer: vamos, porque a destruição está chegando. Por meio dos anjos, Deus literalmente resgatou Ló e suas filhas, diferente de Noé. Porque Noé, Deus falou para ele: olha, a terra vai ser destruída, eu vou trazer um dilúvio sobre a terra vai se encher de água. Você quer escapar? Então construa uma arca. E o que Noé fez? 120 anos construindo uma arca para que ele e a sua família pudessem escapar do dilúvio. Já o Ló não. O Ló é diferente. O Ló, ele hesita. Ele tenta negociar com aqueles homens, como nós veremos adiante. Mas o interessante é que no meio desta retirada, provocada, abruptamente pelos anjos do Senhor, eu uso a palavra abrupta porque foi isso que os anjos fez, pegaram pela mão, saíram arrastando, E aí a Bíblia diz que a mulher de Ló, talvez ela tenha esquecido alguma coisa para trás, Eu não estou julgando vocês, mulheres, mas é comum as mulheres saírem para uma viagem e no meio do caminho lembrar que esqueceu de alguma coisa, não é assim? Esqueci a minha escova de cabelo. A mulher de Ló,
Ela sai, os anjos estão arrastando, e o anjo fala: não olha para trás. E o que foi que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. Por que ela olhou para trás? A Bíblia não diz. Curiosidade. Você conhece alguma mulher curiosa? Não, né? Mulher não é curiosa. Nem um pouquinho. Será que foi a curiosidade? Ou será que ela esqueceu alguma coisa? Ou será que, no momento da retirada, ela se lembrou de alguém? Gente, eu não sei. Mas o que eu sei é que a mulher de Ló, mesmo tendo um anjo puxando ela, o esposo e as filhas pela mão, ela ainda olha para trás. Gênesis 19, 26. Aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás. Tem gente, irmãos, que o que não lhes falta é oportunidade para o arrependimento. Tem gente que não lhes falta oportunidade para mudar de vida. Sabe, a misericórdia de Deus não apenas se revela a elas, mas Deus manda anjos, sabe, para tirar a pessoa, para livrar a pessoa de determinadas situações. E sabe o que a pessoa faz? Mesmo com o anjo segurando na mão, ainda olha para trás. Tanto Noé quanto Ló são descritos como justos. Embora a vida de Ló, conforme o texto citado em Gênesis, não era uma conduta altamente recomendada. Por que não era recomendado? Primeiro, como eu disse, embora Ló não praticasse os pecados que aquelas pessoas praticavam, mas ele, de certa forma, ele era omisso. Ele, de certa forma, não reagia, ele era passivo. Porque ele via tudo aquilo, mas a vida dele seguia, sem que em nenhum momento ele procurasse, pelo menos, alertar aquelas pessoas de que elas estavam cometendo um pecado grave aos olhos de Deus. O pecado da omissão, o pecado da passividade. Mas tem um outro pecado que ele comete, que eu penso que este é o mais agravante de todos, está em Gênesis capítulo 19, versículo 8, é que quando os moradores da cidade cercam a casa de Ló, e eles pedem a ele que lhes entregue aqueles homens, para que eles pudessem abusar sexualmente deles, qual é a reação de Ló? Ele não protege a sua família. Eu penso que esse é o pecado mais grave e o pecado que muitos estão cometendo em nossos dias. Ele não protege a sua família. Ele tinha 2 filhas virgens e olha o que ele fala: eu tenho 2 filhas que ainda são virgens, eu vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam o que quiserem com elas. Este é um alerta para os pais que me ouvem no dia de hoje. Tem muitos pais que estão pecando não só pela omissão e pela passividade, mas estão pecando também porque não protegem os seus filhos. E entregam os seus filhos na mão de pessoas que querem destruí-los, desmoralizá-los, desonrá-lo, como Ló fez aqui. Que se não fosse os anjos de Deus para proteger as filhas de Ló, elas não somente teriam sido desonradas, humilhadas, como poderiam ter sido mortas por aqueles homens pecadores. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor provocou uma cegueira naqueles homens, e eles não puderam fazer mal àquelas jovens. Gente, eu diria para vocês nesta manhã que tem muitos filhos que, se não fosse a misericórdia de Deus para guardar, para proteger, eles já estariam destruídos. Porque os pais não estão nem aí.
esse não era nem o texto da aula. Na verdade, eu mudei um pouco, saí um pouco fora aqui do texto da aula para trazer esse alerta para os pais. Porque quando a gente vê a história de Ló, embora Ló é chamado na Bíblia de homem justo, de homem bom, mas ele tinha esses 3 pecados com ele. O pecado da omissão, o pecado da passividade e o pecado mais agravante de todos é que ele não zelou pela vida de suas filhas. Para ele, o que importava era guardar os anjos, os filhos que se virem. E tem muitos pais que estão agindo assim. O que importa é a minha vida com Deus, mas não estão nem aí com o que está acontecendo com a família. Vamos voltar para a aula. Nós não podemos justificar a maneira de pensar de Ló. O que a gente pode concluir é que moralmente ele era uma pessoa fraca. Nós vamos ver isso mais adiante, lá em Gênesis 19, 36 até o 38, quando Ló, tomado pela embriaguez, ele acaba cometendo o pecado do incesto com as suas próprias filhas. Ou seja, ele sai da razão, ele não tem equilíbrio, ele se embriaga a ponto de ter relações com as suas filhas. Mas apesar de todo esse quadro nefasto, de todo esse quadro pecaminoso de Ló, Abraão ainda o considera uma pessoa boa. E por que Abraão o considera bom? Nós vamos ver isso lá em Gênesis 18, 32, quando Abraão, ele intercede por Ló. Senhor, olha, eu sei que Ló não é perfeito, mas ele também não é tão pior, aliás, tão ruim quanto aquelas pessoas. Jesus, ele vai mencionar também numa de suas pregações, quando Jesus está falando sobre o final dos tempos, lá em Lucas 17, 28 a 30, Jesus falando sobre a destruição, ele fala assim, que a mesma coisa aconteceu no tempo de Ló. As pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo, enxofre e matou a todos. Eu quero fazer um paralelo aqui com esta passagem de Jesus e dizer que, assim como Ló não era perfeito, assim como Ló, apesar de ter cometido estes pecados que eu cito para vocês, mas a misericórdia de Deus estava sobre Ló, porque alguém intercedeu por ele, porque alguém pediu por ele. E aí isso me faz lembrar das palavras do nosso irmão João, quando ele fala assim, filhinhos, vocês não devem pecar. Mas todavia, se vocês pecarem, nós temos o quê? Um intercessor. Um advogado que intercede por nós. Então, assim como Abraão intercedeu por Ló, Jesus Cristo também intercede por nós a Deus. E apesar das nossas falhas, das nossas debilidades, dos nossos erros, ainda assim, a misericórdia de Deus nos alcançou. E esta misericórdia é o que nos conserva até o dia de hoje. E aí Pedro, ele faz esta comparação. Não é que Pedro está querendo dizer aqui que Ló era uma pessoa perfeita, sem nenhum pecado, sem nenhuma falta grave. Mas o que ele quer dizer para essas pessoas é o seguinte, olha, Deus se compadece, Deus tem misericórdia. E Deus age em favor daqueles que procuram, apesar das suas falhas, ainda se manter puro em um mundo pecaminoso. Eu vou citar aqui, eu não sei se tem algum católico nos assistindo, mas eu vou citar a Bíblia Católica, o livro de Sabedoria, capítulo 19, versículo 17, onde cita o seguinte, que do mesmo modo foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão,
procuravam cada um do seu lado o caminho para suas casas. O sábio aqui estava fazendo também uma comparação em relação àqueles homens de Sodoma e Gomorra que tinham sido tomados pela cegueira. Eles estavam à porta do homem justo, Ló, ele considera Ló aqui como uma pessoa justa, quando de repente a escuridão os tomou, a cegueira os tomou, e eles perderam seus caminhos. Ainda na versão corrigida, né, na Bíblia, a versão clássica corrigida, nós vamos encontrar, aliás, na passagem de Pedro, no capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, nós vamos ver que por 3 vezes Pedro, ao se referir a Ló, ele chama ele de justo, homem justo, aquele justo, sua alma justa. O que Pedro está querendo dizer aqui é o seguinte: ele era uma pessoa boa. Ele não era perfeito, mas ele era uma pessoa boa. Uma pessoa que estava oprimida pelas práticas imorais dos sodomitas, mas que se via agoniado quando via aquelas pessoas praticando as maldades. As más ações dos sodomitas afetaram a alma de Ló. E vejam bem, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 12, a Bíblia diz que foi Ló que escolheu morar em Sodoma e Gomorra. Ou seja, não foi Deus que mandou ele para lá. Se a gente voltar lá no capítulo 13 de Gênesis, nós vamos ver que Abraão, ele deu a Ló o direito de escolher para que lado ele queria ir. Esse era um direito conferido ao mais velho. Mas Ló, ele decide escolher, e olha o que a Bíblia diz, que ele olhou à sua volta, ele viu o vale até a região de Zoar, tinha água, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então Ló escolheu aquele lugar. Ou seja, essa agonia que Ló sente ao ver o pecado daquele povo, não foi escolha de Deus, foi escolha de Ló. E a isso também me chama a atenção, porque às vezes as pessoas elas são levadas a determinadas situações, porque assim, elas querem ter o conforto, elas querem desfrutar do jardim, elas querem desfrutar das riquezas, da prosperidade, e depois ficam com a alma agoniada, como estava Ló aqui, que via o pecado daquelas pessoas, sem nada poder fazer para mudar aquele quadro, mas foi escolha dele. Então pode ser que até, enquanto eu estou aqui ministrando essa aula aqui, tem alguém também que esteja vivendo situações semelhantes. Mas lembre-se disso, foi tua escolha, não foi Deus que mandou. Porque Ló, ele escolheu pela vista. Aquele lugar é bom, é agradável. Então, eu vejo aqui também no exemplo de Pedro, mais uma vez, deixando bem claro aqui para aquela igreja, porque ele está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas. É como se Pedro estivesse dizendo para ele o seguinte: gente, vocês escolheram, são vocês que alimentam, são vocês que sustentam, são vocês que aplaudem o ministério dos falsos profetas. São vocês que pleiteiam, né, que liberam os seus altares para que eles falem coisas deturpáveis ou coisas horrendas aos olhos do Senhor. São vocês que ficam curtindo as suas falas nas redes sociais. São vocês que compram os trabalhos deles. São vocês que estão investindo nesses falsos profetas para que eles continuem ensinando mentiras. Aí depois você fica agoniado e fala assim: ai meu Deus, onde vai parar a igreja desse jeito, né? Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. Ah, meu Deus, está difícil, a igreja não é mais como antes. É claro, você que está alimentando. Você decidiu fazer isso, porque você escolheu como Ló, pela vista, pelos ouvidos. Agora Abraão, minha gente, o que sobrou para Abraão? O que Deus deu para ele? O que foi que Deus deu para Abraão? Alguém se lembra? Deserto. O que tinha lá no deserto? Nada. Não tinha vegetação. A terra era feia aos olhos humanos. Mas Abraão, quando ele toma posse daquela terra, o que ele faz? Um altar.
e ele consagra aquela terra ao Senhor. E o deserto floresceu, enquanto aquilo que parecia belo acabou sendo destruído pelo juízo de Deus. Cuidado com as suas escolhas, porque às vezes escolher o que parece belo, escolher aquilo que parece bonito, que é aprazível aos seus olhos, pode te levar a um estado de agonia, pode te levar a um estado de depressão espiritual, sabe? Você vai falar, meu Deus, mas isso não está certo. E aí você vai ficar igual Ló, omisso, passivo, vendo as coisas acontecer, sem nada poder fazer. Ei, vamos voltar para a passagem de Pedro. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você já ouviu essa frase alguma vez? Eu acho que todo crente que tem mais de um dia de crente já ouviu essa palavra, pelo menos uma vez. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama a pessoa homossexual, mas odeia as suas ações pecaminosas. A questão aqui não é com a pessoa, a questão é com as práticas, com aquilo que elas fazem. Então vejam que, da mesma maneira que Deus expressa o seu amor pelas pessoas, como em João capítulo 3:16, as Escrituras também deixam bem claro que Deus expressa o seu ódio contra o pecado. Se a gente olhar no Antigo Testamento, e é claro que algumas pessoas vão dizer assim, mas o Antigo Testamento não tem nada a ver conosco, nós não somos judeus, nós não estamos vivendo na era da lei, nós vivemos na era da graça, e na graça tudo pode, porque onde o pecado abunda, superabunda a graça. Então, quanto mais pecado, mais graça. Mas vejam bem, eu só vou citar essa passagem, porque ela se aplica a um estatuto para o povo de Israel no Antigo Testamento, mas depois eu vou citar no Novo Testamento a palavra que se aplica à igreja. Lá em Levíticos 20:13, se um homem tiver relações com o outro, os dois serão mortos por causa desse ato nojento, serão responsáveis pela sua própria morte. Levíticos 18:22, nenhum homem deverá ter relações com outro homem, Deus detesta isso. Esta é uma palavra de Deus proferida por Moisés para os filhos de Israel no Antigo Testamento. Tudo bem, eu concordo com você. Esta palavra foi dita para um povo, para uma nação, dentro de um contexto. Mas vamos para o Novo Testamento? Já que nós somos crentes do Novo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até 11. Olha o que Paulo diz. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais que adoram ídolos, aí ele fala idolatria, os adúlteros, os que cometem adultério, os homossexuais que praticam relações sexuais ilícitas, os ladrões, os avarentos. Tem gente que não gosta dessa palavra quando fala dos avarentos, né? Avarento é o mesquinho, aquele que também retém. Tem muita gente pregando contra isso também na igreja. Aliás, a favor disso, porque são avarentos. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, também quem fala mal do outro, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, ou seja, alguns de vocês eram idólatras, eram adúlteros, eram homossexuais, eram ladrões, eram avarentos, eram bêbados, eram caluniadores, eram assaltantes. Mas ele diz, mas vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 27. Olha o que Paulo diz, por causa das coisas que estas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais que são contra a natureza, lesbianismo. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros
e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa de seus erros. Olha o que Paulo está dizendo aqui, Deus os entregou, ou seja, vocês querem viver assim? Então que vivam assim. Mas depois não digam que vocês não tiveram oportunidade para viver dentro de um padrão que Deus estabeleceu. Qual deve ser, portanto, a reação do cristão diante desses pecados? Mais especificamente em relação aos pecados praticados aqui por Sodoma e Gomorra, os pecados das relações sexuais ilícitas. O crente precisa entender, isso é um alerta para a igreja. O crente precisa saber separar a condição da conduta. Como assim? Vejam bem, o crente não tem o direito, eu vou repetir, o crente não tem o direito de julgar a pessoa que é homossexual. O crente não tem o direito de julgar, mas ele deve desaprovar suas práticas. Ou seja, a condição e a conduta são duas coisas distintas. Se alguém precisar da tua ajuda, ajude-o. Se alguém pedir uma palavra, dê uma palavra. Se alguém precisar de um abraço, dê-lhe um abraço. Se alguém precisar de uma oração, ore por ele. Mas não vá dizer para ele que Deus aceita ele como ele é, como ele está, porque isso é mentira. Ou seja, separe a pessoa da prática. O cristão deve ver o comportamento sexual normal como um pecado. É um desafio à lei, aos preceitos de Deus. Portanto, vejam bem, o cristão deve ser, ao mesmo tempo que ele rejeita o pecado, como você rejeita a mentira. Não tem diferença aos olhos de Deus. Alguém te contou uma mentira. E aí você fala para a pessoa, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Alguém cometeu um adultério. Tem problema sim. Alguém cometeu uma calúnia contra o outro. Tem problema sim. Mas independente disso, a pessoa não deixa de ser humana. Não deixa de ser gente. E você não deve deixá-la de amar essa pessoa por ela ser gente, por ela ser pessoa. Ou seja, nós precisamos entender que independente da condição de estado de pecado que se encontra a pessoa, todas elas são alvos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então o cristão deve sempre amar o pecador, mas ele deve rejeitar o pecado e dizer às pessoas, sempre que questionado, que Deus não aprova. Talvez um dos grandes erros de Ló foi exatamente isso, a omissão. Ele via, ele ficava triste, mas ele não fazia nada para mudar a situação daquelas pessoas. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 10. Abrindo um parênteses aqui, até um comentário de quem está assistindo a aula aqui, a irmã Iraí. Ela fala que talvez Ló também não tenha acreditado que Deus ia destruir a cidade. Isso é fato também. Às vezes, talvez Ló pensou assim, bom, se Deus mandou o anjo na minha casa, então Deus não vai destruir, né? Quem sabe Deus muda de ideia. Versículo 9 e 10, a primeira parte do versículo 10 diz assim: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Então, depois de Pedro ter dado o exemplo aqui dos anjos, de Noé e também o exemplo de Ló, Pedro agora, então, ele conclui esta primeira parte, onde ele está falando sobre os falsos mestres, os falsos profetas. E ele deixa bem claro aqui que Deus, ele há de livrar aqueles que são justos. Ou seja, uma palavra de encorajamento para aqueles que não se deixam levar, que não se deixam influenciar,
que mesmo vivendo num ambiente onde o pecado impera, onde a maldade impera, a pessoa procura ter a sua alma justa e fazer aquilo que é correto diante de Deus. Então Pedro traz uma palavra de encorajamento para essas pessoas, ao mesmo tempo que ele revela a punição de Deus sobre os ímpios. Então, em sua conclusão aqui, Pedro, agindo como pastor aqui, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Irmãos, olha, as pessoas falam muito em relação a bullying praticado contra aqueles que praticam o pecado. É muito comum, qualquer coisa que acontece, né? Olha, fulano me feriu, talvez até as minhas palavras ditas aqui nesta manhã, alguém pode se sentir ofendido com ela. Mas quando alguém critica o crente, quando alguém faz chacota do cristianismo, quando alguém tenta ridicularizar a fé cristã, aí não tem problema. E muitas vezes o crente ele fica até angustiado de ver essas coisas acontecendo e pergunta a Deus até quando essas coisas vão continuar acontecendo. Então Pedro está dizendo para os irmãos aqui: meus irmãos, o juízo vai vir sobre estas pessoas, como tem vindo sobre muitas pessoas. Então essas palavras de Pedro aqui é uma palavra de encorajamento para que a igreja não mude o seu posicionamento, para que a igreja não mude a sua postura em relação às coisas de Deus. Ele fala assim: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. Esta palavra nos remete lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Onde Paulo fala assim que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações além daquilo que vocês podem suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-las e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, quando a situação se tornou sem controle, porque aqueles homens cercaram a casa de Ló, e independente do que Ló dissesse naquele momento, eles estavam cegos, e eles iriam cometer a maldade que estava no coração deles. Mas no momento certo, Deus enviou o anjo ali que pega Ló e a sua família pelas mãos e tira dali daquele lugar. Agora Paulo está dizendo aqui também: quando uma tentação vier, Deus dará a vocês a força para suportar. Ou seja, ninguém que serve ao Senhor pode dizer assim: irmão, mas é que a tentação foi tão forte, tão intensa, que nem mesmo o anjo pôde me livrar. É mentira, isso é desculpa de quem quer cometer pecado. Porque Deus dá força. Paulo está dizendo aqui, a palavra está dizendo, Deus dará força para vocês suportarem. Mas o problema é que muitos, diferente de Ló, que segue o anjo, é arrastado pelo anjo e sai, tem alguns que são como a mulher de Ló. Mesmo com o anjo puxando, ainda soltam da mão do anjo e voltam atrás. Então vejam, Deus dará força. Os leitores de Pedro tinham experimentado a influência dos falsos mestres que se infiltraram entre eles, distorceram os ensinamentos dos apóstolos. E talvez muitos daqueles irmãos estivessem até perguntando: Deus, por que o Senhor permite que hajam pessoas, aliás, que tenham pessoas más dentro da igreja? Talvez você já tenha perguntado isso. Deus, por que o Senhor permite que estes enganadores, falsos, pastores, apóstolos, mestres, se infiltrem no meio da igreja? Talvez aqueles irmãos estivessem também perguntando a esse respeito. Isso nos remete a uma palavra de Calvino, onde ele diz o seguinte: se o Senhor quer que seus fiéis estejam seguros e protegidos, por que não os reúne em algum canto da terra para que se estimulem mutuamente a santidade? Seria tão bom, né? Calvino está perguntando aqui, fazendo um questionamento: por que o Senhor não
Por que Deus mistura os bons com os maus que podem corrompê-los? Não seria mais fácil, né? Quando a pessoa aceita Cristo e diz, não, eu quero servir a Cristo, aí ele fosse teletransportado por Deus para um outro lugar, uma outra cidade, um outro ambiente, onde todo mundo fosse bonzinho. Aí Calvino pergunta, por que Deus mistura os bons com os maus que podem corrompê-los? Pedro sabe muito bem que o desânimo é possível. Quantas pessoas que se desviaram por causa do testemunho do outro? Por que você não foi mais à igreja? Por que você não está servindo a Deus? Olha, porque me decepcionei com fulano. Eu achava que ele era um padrão exemplar de crente. Eu achava que fulano era perfeito. Que vergonha, que decepção. Pedro está dizendo aqui que Deus testou Noé. Quando disse para Noé construir uma arca. Deus permitiu que Ló entrasse em tentação quando escolheu viver perto de Sodoma. E do mesmo modo que Deus libertou esses homens, Deus também vai livrar os crentes que o servem em espírito e em verdade. Por isso que a palavra do Senhor, ela está sempre falando conosco, nos advertindo, nos exortando. 2 Timóteo capítulo 4, 18. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. Apocalipse 3:10. Você tem obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Pedro continua e diz assim, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Assim como Deus guarda, protege, assim como Deus provê meios para que os bons possam se livrar do mal, Deus também trará o castigo para os maus no dia do julgamento. Jesus também falou sobre esse dia em Mateus capítulo 10, versículo 15, quando ele falou assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena da cidade de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade, Jerusalém, que rejeitou, que não acreditou. E o que vai acontecer no dia do julgamento? Vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Aqueles que se recusam a abandonar a sua vida pecaminosa, olha o que diz a palavra do Senhor. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, gente de todas as classes sociais, que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito conforme estava escrito nos livros. Ou no livro da vida, ou no livro da morte. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. Todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Então, assim como Pedro citou anteriormente, que espíritos permaneciam em prisões sob custódia, aguardando o dia em que vão comparecer diante do tribunal de Deus, da mesma forma Deus também guarda os ímpios até o dia do julgamento. E no versículo 10 ele diz, ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres
celestiais e os insultam. Então o que Pedro está falando aqui, que esses falsos mestres, esses falsos profetas que se introduziram no meio do povo de Deus, que ensinaram as suas heresias. Olha que a palavra diz que eles seguem os seus próprios desejos imorais, desprezam a autoridade de Deus, não têm respeito pelos seres celestiais, insultam os seres celestiais. Deus os castigará. Pedro cita aqui duas características desses falsos mestres: a imoralidade e o desprezo que eles têm pelas coisas sagradas. Judas, versículo 8, também cita esses dois pecados, quando diz assim, que eles desprezam a autoridade de Deus e insultam os seres celestiais. Tanto Pedro quanto Judas sugerem que este gene da impiedade, do pecado, está relacionado às práticas homossexuais relacionadas ou seguidas pelos sodomitas. A formulação do texto indica que esses homens são sexualmente imorais, escravos de seus maus desejos, da corrupção que praticam, segundo Pedro capítulo 3, versículo 3. Para encerrar esta palavra, as doutrinas que estes mestres levam, que ensinam, essa doutrina que eles estão ensinando ao povo, mostram que eles ensinam uma rejeição, um desprezo pela autoridade divina. Os falsos mestres odeiam a Jesus Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Os falsos mestres, eles desprezam a autoridade de Deus sobre a igreja. E eles criam um caminho alternativo, dizendo para as pessoas que esse caminho alternativo também é o caminho da salvação. Mas a palavra deixa bem claro que Deus os castigará. E é com esta palavra que eu quero terminar esta aula, citando Lucas capítulo 16, versículo 13. Não existem dois caminhos. Não existem dois senhores. A palavra diz: um escravo não pode seguir ou servir a dois donos ao mesmo tempo. Ele vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir as riquezas. Aqui Jesus fazendo uma alusão ao poder que as riquezas exercem sobre o ser humano. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos.